Oi, aqui é o pastor Rafael e esse vídeo é o terceiro da nossa série Sinais do Fim. Nessa série nós estamos tratando cada sinal do fim da volta de Jesus em um vídeo específico. Já falamos no primeiro vídeo sobre o avanço da ciência, no segundo vídeo sobre poderio militar. Se você ainda não viu, procure aí no nosso canal, na nossa página de Facebook, você vai encontrar avanço da ciência, poderio militar. Se procurar no Google também, Muros do Evangelho, Sinais do Fim, você vai encontrar os vídeos. E esse vídeo aqui é sobre o terceiro sinal sobre o qual nós vamos falar, e diga-se de passagem, um dos principais. Não é o principal, porque o principal é sobre o esfriamento do amor, o aumento da iniquidade, e ainda falaremos dele mais à frente. No entanto, esse é um dos principais sinais, que é Israel. A criação, o estabelecimento e o poderio atual, a configuração atual no mundo do Estado de Israel. Tá bom? Falaremos disso nesse vídeo. Isso é um sinal de que o fim está próximo. Mas antes disso, de falar sobre como atualmente está Israel, ou sobre até como foi formado o Estado de Israel atual, falemos sobre a história de Israel bem resumidamente. Bom, se você não conhece, se você conhece, vai acompanhar comigo. Se não conhece, vou resumir o máximo que eu posso. Deus chama Abrão, né? Lá da terra dos caldeus, promete fazer dele uma grande nação. E Deus dá um filho a ele chamado Isaac. E depois a Isaac ele dá 2 filhos, Esaú e Jacó. Sendo Jacó aquele que herdaria a promessa. Jacó tem uma vida conturbada, mas do meio para o fim da sua vida tem um encontro com Deus. Seu nome é mudado para Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. Então, a partir daí, surge o nome de Israel para o povo hebreu, porque habitava em Hebrom, desde os tempos de Abraão e Isaac. Então, daí para frente, esse povo foi parar no Egito, porque houve fome. Um dos filhos de Jacó, que agora era Israel, que foi jogado num fosso pelos irmãos para ser vendido como escravo, acabou parando no Egito. Só que Deus estava com esse homem chamado José. E Deus o colocou anos à frente como governador do Egito, e por isso Israel não foi dizimado, não morreu de fome, porque houve um tempo de fome na terra. Então José perdoa os irmãos, traz a família para o Egito, e eles habitam lá na terra de Gósen. Tempos depois, levanta-se um faraó que não conhece José e não se lembra do que ele fez, e o povo de Israel tinha se multiplicado lá dentro do Egito. Então esse faraó começa a perseguir esse povo, obrigá-los a trabalhar, faz esse povo de escravo, e Deus levanta um libertador chamado Moisés. Deus chama Moisés, que era um hebreu, mas tinha sido criado como filho da filha de Faraó, e abriu mão dessa posição, porque não aguentou ver um egípcio maltratando um irmão seu, um hebreu. Então, Moisés foge do Egito para não ser preso e assassinado por Faraó, volta anos e anos depois como um mensageiro de Deus. Deus envia as pragas ao Egito, Deus liberta o povo do Egito, ele sai passando pelo Mar Vermelho. Então Moisés morre antes de entrarem na terra que Deus prometeu dar a Abraão, a Isaac, a Jacó. Essa terra que mana leite e mel, essa terra que é a terra de Israel. Certo? Então Moisés morre antes de entrar nessa terra. Deus levanta Josué, e Josué comanda as batalhas, entre elas a famosa Jericó e diversos outros povos, para tomar essa terra dos povos que ali habitavam. Então Josué vai à frente do exército, e daí a história decorre. Depois, algum tempo depois, aparece Davi, que unifica o reino, toma mais territórios, consolida o reino de Israel. No entanto, Davi tem alguns problemas durante o seu reino, e o seu reino acaba dividido quando morre entre Reino do Norte e Reino do Sul, e o gozo da terra prometida é atrapalhado por conta dos erros de Davi perdão, e da sinalização de Deus de que esses erros teriam consequências. Então, pouco tempo depois, o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, que abrigava
várias das tribos de Israel, na verdade, 10 tribos e meia, tinha Benjamim, era um pouco diferente a situação. No entanto, 10 tribos e meia estavam no Reino do Norte e o Reino do Sul ficou apenas a tribo de Judá, tá? Que era o Reino de Judá, Jerusalém como capital. O Reino do Norte se corrompeu, tá? Muito cedo. No Reino do Norte, aqui o profeta Elias, por exemplo, profetizou, Acabe reinou, Jezabel ao lado dele. E Judá teve reis bons e reis maus, que fizeram bem aos olhos do Senhor, como Ezequias, e que foram terríveis, como Manassés, o seu filho, mas apesar de ter se convertido no fim da vida. E passando pelo tempo, Deus julgou Israel por conta... Israel, Reino do Norte e Sul, ainda que em tempos um pouco diferentes aí entre a tomada da Babilônia, do Reino do Norte e do Sul, mas julgou Israel por conta do seu pecado, do seu afastamento dele. E, como um servo de Deus, Nabucodonosor vem, conquista Israel e traz cativos os judeus para a Babilônia, tá? E deixa a terra desolada do lado norte e também do lado sul, do Reino do Norte e do Reino do Sul. Esse povo judeu que fica cativo na Babilônia vê Jerusalém ficar destruída, ficar como uma cidade deserta, muros destruídos. No entanto, o rei Belsazar, que era sucessor de Nabucodonosor, ele um dia estava dando um banquete, uma grande festa, e uma mão escreveu na parede que contado estava o reino dele, e poucas horas depois, os persas, o reino medo-persa, vem e toma a Babilônia, e foi o Império Medo-Persa que permitiu o que está narrado lá em Neemias, que Neemias viesse de volta a Jerusalém, reconstruísse os muros da cidade, inclusive isso dá nome ao nosso ministério, Reconstruindo os Muros do Evangelho, reedifica os muros da cidade e os judeus, muitos deles voltam a habitar ali. Passa-se outros grandes reinos, impérios. Alexandre o Grande toma o lugar dos Medo-Persas, depois o Império Romano, e no Império Romano acontece a vinda de Jesus, caracterizada e descrita nos evangelhos que nós estamos acostumados a ler. Por isso, Jerusalém, Israel estava sob o domínio de Roma naquele momento. E por isso, naquele momento, Samaria, os samaritanos eram discriminados pelos judeus, porque eu falei antes, o Reino do Norte se desviou primeiro, ele já estava misturado com religiões de outras nações. Não que o Reino do Sul não tivesse pecado, mas o Reino do Norte acabou indo por caminhos piores mais cedo. E caminhos muito piores, na verdade, por muito mais tempo. Então, nesse momento vem Jesus, e por isso o Império Romano dominava ali quando Jesus veio. E Jesus veio e ele disse, olha, nesse templo aí, ele apontou para o templo de Jerusalém, que era o templo de Herodes, porque o outro tinha sido destruído. O templo de Salomão tinha sido destruído. O templo de Herodes disse, não ficará pedra sobre pedra desse templo. E aconteceu isso, Jesus morreu, ressuscitou, os acontecimentos da igreja primitiva se sucederam, e em 70 depois de Cristo, sufocando uma rebelião, o Império Romano destruiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade, espalhou o povo judeu pelos 4 cantos da terra, e desde então, 70 depois de Cristo, nunca mais os judeus tiveram uma nação para si. Tiveram um país onde habitar, não tiveram controle da terra prometida por Deus, e nem tiveram muito menos o controle de Jerusalém. Tá? Então é nessa situação que nós temos que entender as profecias bíblicas. É claro que eu fiz um resumo muito rápido aqui, se eu errei um detalhe ou outro aí do nome de alguém, você me perdoe, porque eu tentei fazer um resumo bem rápido. Tá? Então, é sinal claríssimo da volta de Jesus, o Estado de Israel voltar a existir tanto tempo depois, independente das interpretações bíblicas. Independente se a escatologia é amilenista, pós-milenista, pré-milenista, se é pré-tribulacionista, se é mesotribulacionista, se é pós-tribulacionista. É claro que há implicações diferentes dependendo da interpretação. No entanto, para todos os teólogos sérios, de alguma forma, o Estado de Israel é sinal de que Jesus está voltando. Então eu não vou me reter a interpretações
específicas. Vou tentar me reter naquilo que é comum a todos, apesar de eu ter a minha vertente teológica, a minha opinião sobre isso, tá bom? Eu não vou usar, por exemplo, a reconstrução do templo em Jerusalém, porque há opiniões dignas de respeito, não é a minha, mas eu respeito, de que não haverá reconstrução, não haverá o terceiro templo em Jerusalém. Então não usarei esse argumento aqui, tá? Também não vou usar o argumento da parábola da figueira, dita por Jesus em Mateus 24, porque há argumentos teológicos sérios, dignos de respeito da minha parte, apesar de não ser exatamente o meu, não tenho uma opinião tão formada sobre isso, de que Jesus estava falando de Israel quando ele falava da figueira, tá? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Então não vou usar isso também porque é motivo de controvérsia, mas mesmo assim, ainda não usando, Israel é um sinal claríssimo, um dos maiores, de que Jesus está voltando e está às portas. Tá? Então eu vou usar aqui pontos que, na minha opinião, são inegáveis, tá? Que se relacionam ao fim e relacionam o Estado de Israel, tá? Recém-criado, podemos dizer recém-criado, agora aqui no século XX, há pouco tempo, levando em conta o tempo em que os judeus ficaram sem terra. Vamos ler alguns textos bíblicos. Eu vou ler aqui primeiro Jeremias, capítulo 33, no versículo de número 7, está escrito assim. Há um contexto aqui sobre a queda para a Babilônia, sobre como Nabucodonosor viria e destruiria o povo. No entanto, o verso 7 diz assim, ó, restaurarei a sorte de Judá. Então ele já está falando à frente. Ou seja, depois que a Babilônia viesse, que destruísse, que o povo saísse em cativeiro, depois voltasse e nunca mais foi livre porque foi dominado pelos medo-persas, depois foi dominado pelos gregos, depois foi dominado pelos romanos e depois foi destruída a capital, destruída Jerusalém e eles saíram. Então esse cumprimento aqui não ocorreu, tá? Então ele ainda teria que ocorrer. Então estamos aqui, ó, restaurarei, Jeremias 33, 7, a sorte de Judá e de Israel, tá? E os edificarei como no princípio. Judá e Israel aqui é o reino do sul, o reino do norte, tá? Como no princípio. Como no princípio é nos tempos de Davi, por exemplo. Isso jamais aconteceu. Então, Deus vai cumprir, e sempre cumpre o que promete. Portanto, há uma promessa aqui de que Israel voltaria a ser um Estado único e com controle sobre Jerusalém, porque Israel e Judá. Ainda que haja algumas terras que estão em posse da Jordânia, um pedacinho no Iraque, no Irã, da terra prometida, mas hoje nós temos o Estado de Israel com posse, com controle sobre essas áreas e com soberania, coisa que nunca aconteceu, mesmo depois que os persas deixaram que eles fossem reconstruir os muros de Jerusalém, porque sempre houve algum império dominando sobre esse povo e essa terra. Tá? Então, isso aqui tem que acontecer. E aí nós olhamos todos os outros sinais de que a volta de Jesus está perto, não tem muito tempo para acontecer. Ou será que tem tempo de Israel ser expulso de novo da sua terra para depois voltar isso aqui acontecer? Mas na verdade já aconteceu. Então nós temos o cumprimento da profecia bíblica. E isso aqui está diretamente ligado não só no contexto desse texto, mas na sua ligação com outros textos bíblicos que mostram que isso está trazendo Israel para participar do tempo do fim, tá? Então, entendamos isso e vamos a outro texto de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Depois de Ezequiel 36, vem o 37, que é o Vale de Ossos Secos, que serve para exemplificar a pregação do Evangelho, aqueles que estão mortos em pecados, mas também serve para o povo de Israel, a restauração que Deus traria a Israel. E depois disso vem um ataque de Gog e Magog, que provavelmente vem do norte, da Rússia, tá? Vem de um lugar que provavelmente está posicionado hoje a Rússia. Então, deveria haver uma nação de Israel quando isso acontecesse. Nós temos hoje uma configuração de cenário mundial muito assustadoramente próxima do que nós estamos vendo aqui. Mas vamos ver aqui o texto que eu falei que leríamos. Ezequiel 36, verso 24. Diz assim:
tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então Deus aqui está prometendo que dos lugares para onde eles foram espalhados, para as nações, para todos os lugares, países diferentes, Deus os tornaria de volta para a terra deles. Tá? É uma profecia. E essa profecia, vamos ver mais à frente, já se cumpriu. Inclusive com o termo países aqui, nações. Há judeus em praticamente todos os lugares do mundo e havia muito mais quando o Estado de Israel foi criado e eles foram voltando e o próprio Estado foi bancando, foi proporcionando para que esses judeus voltassem para o Estado de Israel e aconteceu essa profecia de forma linda e milagrosa logo após a Segunda Guerra Mundial. Vamos ler outro texto aqui, Amós, capítulo 9, verso 15. Vamos ler aqui a partir do 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, é o que está acontecendo hoje. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto, inclusive o deserto, né, brotando água, o deserto gerando comida, é outra profecia que eu nem vou ler aqui hoje, porque senão o vídeo ficaria muito grande, já está acontecendo lá há algum tempo. Inclusive agora o nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, está conversando com Israel para tentar trazer essa tecnologia para o Nordeste, de salinizar a água do mar e outras formas de irrigação. E verso 15, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então, se eles já não serão arrancados, aquele texto de Jeremias, que nós lemos, que diz que os traria e restauraria como antes eles tiveram a soberania, aquele texto mostra que o cumprimento daquilo é a última vez, porque Deus disse que eles não serão mais arrancados dali. Portanto, isso aconteceu e aconteceu para o tempo do fim. Porque há menções claras de Jerusalém sob o controle de judeus, habitada por judeus, em textos escatológicos diversos, por exemplo, em Apocalipse, sobre as duas testemunhas, que pregam na Cidade Santa, né, chamada também lá de Egito, de uma forma simbólica. Muita gente pode dizer que as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Eu acho que essa interpretação é muito forçada. Ali há uma outra pegada e o cenário de Jerusalém ser parte daquele lugar, para mim, é muito claro, tá? Pelo menos é a minha visão e a da maioria absoluta dos teólogos. Portanto, então, Israel está participando ali ativamente dos tempos do fim, há judeus ali. Então, você tem ali simbolicamente, obviamente, os 144 mil, as testemunhas que são seladas, tal, são das tribos de Israel. Então, eles estão participando e estando congregados num lugar. Portanto, eles voltarem a ter um Estado e a ter controle sobre Jerusalém era necessário para que Jesus voltasse, e isso aconteceu. Tá? Em 18 de abril de 1948, inclusive com o voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, é criado Israel como um Estado, quase 2.000 anos depois de 70 depois de Cristo. Ou seja, não foi 200, 300, 400 anos, não. Foi de 70 depois de Cristo até 1948, esse povo sem lugar, sem terra, sem Estado. Você entende o tamanho do milagre que aconteceu? Eu não vou entrar nas conjecturas que levaram à criação do Estado. O fato é que ele foi criado. E quase todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, achavam isso praticamente impossível de acontecer. Em 1967, houve uma guerra chamada Guerra de 6 Dias, quando as nações árabes, como Egito, Iraque, Jordânia, com apoio do Sudão, Arábia Saudita, Kuwait e outros, vieram contra Israel, quiseram destruir Israel. No entanto, Israel massacrou. Foi um massacre, porque dos dias 5 a 10 de julho de 1967, Israel tomou o território do Egito
E se não tivesse devolvido, até hoje teria ampliado muito o seu território. E a partir desse momento, dessa guerra, tomou controle sobre Jerusalém. Tá? Então, nós temos, nesse ano de 2018, 70 anos, inclusive o tempo de uma geração bíblica, né? Que aí já é uma outra questão escatológica, mas é interessante. Desde 1948 até hoje, 2018, 70 anos da criação do Estado de Israel. E do controle de Jerusalém foi a partir de 1967. Tá? Então isso está cumprido diante de nós. E uma coisa interessante é que antes de 1948, teólogos, muitos homens de Deus discutiam saudavelmente, dentro da teologia, se debruçando sobre as profecias, se o retorno de Israel seria simbólico ou não, porque olhava-se aquela terra, a confusão tão grande ali com a Palestina, e era tão difícil acreditar que haveria um Estado judeu ali, soberano, com controle sobre Jerusalém, que eles discutiam, olha, acho que isso é simbólico, essa volta de Israel é simbólica, não deve ser bem assim, mas na verdade a história nos mostrou que era bem assim, foi uma atuação de Deus e nos mostra que nós estamos nos dias finais, que nós precisamos olhar para o alto porque a nossa redenção está próxima. Cristo está às portas. E para finalizar, eu quero dizer que o palco lá no Oriente Médio está armado para os conflitos com árabes, dos judeus com os árabes. Você sabe, o Irã, por exemplo, quer destruir Israel, para não falar da Palestina, dos palestinos. A Arábia Saudita odeia Israel. Tá? Então as nações muçulmanas querem destruir Israel, não querem a existência do Estado de Israel. E Israel milagrosamente está ali no meio. Só que agora as tensões estão aumentando, porque os Estados Unidos vão transferir a embaixada para Jerusalém. Porque os palestinos querem Jerusalém Oriental como sua capital. E, na verdade, Israel declara que Jerusalém é a sua própria capital. Os países do mundo não costumam reconhecer isso. Agora, os Estados Unidos, Guatemala, se eu não me engano, e o Brasil vai colocar a embaixada lá em Jerusalém, segundo pelo menos o que prometeu Jair Bolsonaro quando for eleito, se você estiver vendo esse vídeo antes. Isso é bom, por um lado, sim, porque é a capital de Israel. É um Estado soberano e ele decide onde é a capital dele. No entanto, isso vai causar muito mais problema do que já há naquele lugar. E para estourar um conflito ali é rápido. Então, o cenário está armado. E aí a gente pega outras profecias sobre guerras. Aí veja o vídeo sobre poderio militar, que é o vídeo 2 dessa série. As coisas poderão ser colocadas em prática, tá bom? Temos ali a Rússia, que tem interesses contrários aos Estados Unidos, e está ali perto, mais perto que os Estados Unidos, daquela zona, daquela região. E a Rússia é mencionada, lembra que eu falei de Ezequiel? Se você leu 37, 38, 39, você vai ver aquele Gog e Magog ali. É muito provável, quase certo que seja a Rússia, com talvez Turquia e alguns outros países, vindo contra Israel. Será que tomando parte dos árabes, dos muçulmanos contra os Estados Unidos? Não sei. Só Deus nos mostrará quando o tempo chegar. No entanto, o palco está armado, Israel voltou, é um milagre diante de nós e é um sinal de que Cristo está às portas. Portanto, não espere, não deixe de pregar o evangelho de dia e de noite. Não deixe de buscar ao Senhor todos os dias. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Quero pedir que você continue nos acompanhando aqui no nosso canal. Nós continuaremos essa série. Eu não sei se o meu próximo vídeo será sobre um outro tema ou será o próximo vídeo dessa série. Todo vídeo dessa série terá sinais do fim, hashtag o número do vídeo, tá? Esse número aqui será o 3, então será Israel 3, sinais do fim 3, tá bom? O próximo será sobre a imoralidade, sobre o aumento da imoralidade. E realmente é um sinal que nós estamos vendo de forma muito notória no mundo, apesar de que a imoralidade não é novidade no mundo. No entanto, nós vamos falar mais sobre isso no vídeo sobre imoralidade, tá bom? No mais, eu quero pedir que você curta, deixe um like nesse vídeo, se você estiver vendo no YouTube, se você estiver vendo no Facebook, compartilhe, curta, tá? Faz essa mensagem chegar a outras pessoas, esse alerta, esse conhecimento chegar a outras pessoas. É claro que eu não pude falar sobre tudo aqui, há muitos outros versículos que eu poderia ter citado, mas eu teria que dar uma aula de 2 horas aqui, não é o objetivo desse vídeo, tá bom? Curta, espalhe esse vídeo, compartilhe,
Inscreva-se no canal, tá? Tem uma bolinha para se inscrever aqui, ou então embaixo, em vermelho, inscreva-se no canal. Se você estiver no Face, curte a página, marca lá para que você quer receber as notificações da página, tá? Clique em seguir e você consegue marcar lá que você quer receber como prioridade as notificações. No YouTube é o sininho, então você marca o sininho tem que ficar... Do jeito que vai aparecer uma arte aí na tela, aí, ou a mãozinha, o sininho tem que marcar ali para que você receba o aviso do YouTube de que nós teremos próximos vídeos no ar. Na verdade, nós já temos um próximo vídeo no ar. Tá ok? E nosso ministério não vende o evangelho, nosso ministério não oferece barganha com Deus. Por isso, nós temos dificuldade de continuar. Se você conhece o nosso ministério, se não conhece, assista outros vídeos, conheça, vá até o nosso site, vá até o nosso Facebook, veja outros vídeos no canal e conheça-nos melhor. Se você já conhece, ajude-nos, tá? O nosso apoia-se vai estar aqui embaixo, na descrição, para que você, é o primeiro link na descrição, para que você envie uma oferta de amor, tá? Não é para que Deus te dê nada em troca. É apenas para que você, por amor, ajude, para que nós não tenhamos que parar de fazer esse trabalho aqui, pregando a verdadeira palavra de Deus e anunciando o evangelho, tá? Nosso ministério também vive principalmente porque recebemos poucas ofertas das vendas dos meus livros, que graças a Deus têm sido bem aceitos, inclusive sucesso no Brasil, tá? Os livros são Dentro da Igreja e Longe de Deus, que tem sido muito bem vendido, saí do Rio de Janeiro já para fazer seminário sobre ele. Enfim, é um livro fantástico, temático, para ajudar pessoas que estão nessa situação ou para te ensinar a ajudar pessoas que estão nessa situação, tá? E o outro é o primeiro de uma trilogia, A Aniquilação, A Última Hora. Foi a ficção cristã nacional mais vendida do Brasil em vários meses de 2018, tá? Desse ano de 2018. E a sequência dele está vindo por aí. E quem leu diz que não consegue parar de ler e o evangelho está muito claro dentro dele. Fala sobre os sinais da volta de Jesus. Dentro da ficção eu mostro os sinais da volta de Jesus dentro dele e aborda aborto, aborda vários temas importantes do evangelho. Inclusive é bom para que você leia e se edifique, para que você dê de presente para evangelizar. Porque até o meio não dá nem para perceber que é uma ficção cristã. Depois que a pessoa percebe que é ficção cristã, não vai conseguir parar de ler, porque a história prende. Tá bom? Então, comprando esses livros, os links estarão na descrição, você nos ajuda a continuar. E se você quiser comprar os dois, tem um desconto aí de quase R$15. Você compra com R$15 a menos os dois livros juntos. Aí você entra em contato com o número do WhatsApp do nosso ministério que está aqui embaixo, para que você consiga comprar com esse desconto, tá bom? E aí você nos ajuda muito a continuar. Sendo isso que eu tenho para falar nesse vídeo, eu te peço que você curta, compartilhe, espalhe essa mensagem e continue nos acompanhando até o nosso próximo vídeo, tá bom? Nossas mídias sociais também estarão aqui embaixo, tá? Na descrição, todas elas. Grande abraço para você, Deus te abençoe em nome de Jesus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre nós. Amém.